Você provavelmente já ouviu ou já quis saber quais são as gerações do motor EA888. Primeira, segunda, terceira, existe uma quarta? Qual que foi a geração zero? E o que tem correia dentada? O que diferencia a primeira da segunda geração? Terceira geração é só o que tem 8 bicos? O que tem levante de válvula variável já é a terceira geração ou não? Afinal, como é que eu identifico todas as gerações do EA888? É sobre isso esse vídeo. Você que é entusiasta ou mecânico, vai curtir muito e vai aprender comigo, Luciano Jacoude. Bora lá. Buenas, sejam muito bem-vindos ao nosso estúdio aqui dentro da Alvento, na Alvento Education, a nossa parte educacional que a gente tem na Oficina Mecânica Alvento. Eu sou o Luciano Jacoude, sou proprietário da Oficina Mecânica e tive a felicidade de ter a oportunidade de começar a divulgar o meu conhecimento através da Alvento Education. E essa é uma das maneiras. Vocês que estão aí no YouTube têm a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento de maneira gratuita. Quem acompanha o Instagram da Alvento também tem acesso a muito conhecimento sobre Volkswagen e Audis de maneira gratuita. E a gente tem cursos. Um deles, o maior deles, inclusive, chama-se Imersão Vag. Ele é um curso onde a gente ensina de maneira 100% online o meu conhecimento em Volkswagen e Audis. Esse vídeo vai ser uma amostra grátis. A parte mais leve, a parte mais gostosa, a parte mais fácil de identificar do meu conhecimento sobre as gerações do motor EA888. E eu quero deixar vocês à disposição se quiserem aprender mais. Vai ter um link aqui embaixo. Não é sempre que a gente tem vagas abertas nos cursos, porque a gente abre vagas semestralmente, a cada 6 meses. Então, talvez você encontre a gente próximo da época de vender o curso, talvez você encontre numa época onde você vai colocar seu nome numa lista de espera para poder aprender mais sobre Volkswagen e Audi. E caso você não tenha acesso à imersão VAG porque está fechada, saiba que a gente tem a certificação VAG. Esse curso vai ser um curso de 10 meses, você pode entrar nele qualquer dia e você vai aprender em 14 módulos um conhecimento sobre Volkswagen e Audi, aquele que a gente fala que eleva o teu nível de conhecimento e faz você resolver problemas, seja no motor EA888, no motor EA211, câmbio 09G, que tem vários aqui, câmbio DQ250, câmbio DQ200, parte de tração 4x4, Haldex, 4 Ultra, a parte da Amarok, a linha diesel Volkswagen e Audi, que também usa na Q7, tá? Então, o conhecimento básico para que você possa ser certificado um reparador da Alvento Education, um reparador certificado pela Alvento Education, especializado em Volkswagen e Audi, você também tem acesso aqui embaixo na certificação. Para quem é aluno da Imersão VAG, tem a certificação inclusa. Se você não é aluno da Imersão VAG, você pode ter acesso à certificação e depois, futuramente, se tornar aluno da Imersão, que é uma educação continuada. Legal? Bora para o conteúdo desse vídeo, porque esse foi um pedido de vocês, seguidores do YouTube. É isso mesmo. Existem alguns vídeos, inclusive um vídeo meu, antigo, na nossa oficina, né? A oficina que eu tinha até um ano atrás, nós estamos nesse prédio novo agora, onde eu falo sobre como identificar as gerações de motor EA888. E é engraçado porque teve muita confusão no meio do caminho, tem muito ruído na comunicação e as pessoas identificam as gerações erradas. Você provavelmente já ouviu falar que o motor que tem levante de válvulas no Audi A4 é um motor de terceira geração. Ou que o motor de 211 cavalos do Jetta é um motor de segunda geração. Ou que o motor do Passat 211 é o motor de primeira geração, porque ele tem ainda um filtro de óleo blindado. Ou que, enfim, cada um pega uma coisa para identificar e a pouca informação de qualidade, ela existe, ela está aí, eu já vi, inclusive, mas agora vocês vão ter tudo isso resumido em um vídeo só. Eu quero voltar a frisar para vocês, esse vídeo vai ser um vídeo muito mais voltado para entusiastas e para um conhecimento mais leve para os mecânicos. Você, mecânico, quer abrir o capô, bater o olho no motor e falar assim, esse motor é de primeira geração, a segunda geração, a terceira geração. Luciano, por que isso é importante? Eu identificar a geração do motor só de abrir o capô. Eu já sei de cor, só de olhar o carro, né? Pelo ano eu já sei qual que é o motor do carro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você pega um motor como esse aqui de segunda geração, eu já sei o tipo de bomba de óleo que ele usa. Eu já sei que a junta da tampa lateral é uma junta de 5 furos,
que se fosse um terceira geração, seria uma junta de 6 furos. E se ele for um terceira geração CHH, ou CJX, por exemplo, ele já usaria 2 juntas no variador de válvulas. Então isso já muda o custo da manutenção no caso de um vazamento. Percebe? Eu já sei, sabendo se é primeira, segunda, terceira ou quarta geração, qual filtro de óleo o veículo usa e se ele usa bomba d'água com comando eletrônico ou não. Isso muda o jogo, pessoal. Você pega uma bomba d'água como essa daqui, ó, que é 100% mecânica e tem a válvula termostática integrada, ela custa metade do valor de uma bomba d'água que tem controle eletrônico de temperatura. Então, saber as gerações dos motores é super importante para que você, mecânico, consiga fazer orçamentos muito mais assertivos e não acabar tomando prejuízo por aí, e inclusive entender a construção desses motores. E se você acabar se tornando uma certificação VAG, você vai perceber que existem diagnósticos diferentes em cada uma dessas gerações de motores, até para pressão de óleo. A pressão de óleo da primeira geração é uma de trabalho, a pressão de óleo da segunda geração é outra, a pressão de óleo da terceira geração é outra diferente. Então, cada uma dessas gerações é importante a gente poder identificar, para a gente poder fazer os diagnósticos certos. E para você que é entusiasta, obviamente, você gosta de saber que a terceira geração tem um miolo de motor, né? Componentes internos ao motor muito mais leves, que eles economizaram praticamente 30 quilos no motor, trocando parafusos por alumínio, que o terceira geração tem um guard block junto ao sobrecárter, que o terceira geração vai ter aí eixos rolamentados, isso também ajuda os mecânicos nos diagnósticos, inclusive de pressão de óleo, que o terceira geração tem um coletor integrado ao cabeçote, isso auxilia os fluxos, fazendo com que a turbina tenha menos lag, que o terceiro, enfim, vocês adoram isso, e eu sei, sabe por quê? Porque eu mesmo sou um entusiasta, eu também adoro. Então, bora lá, bora começar a identificar as gerações do EA888. Antes de mais nada, a gente tem que entender que muitas pessoas identificam os motores TSIs desde o EA113. O EA113 foi o motor que foi usado na linha, foi o primeiro motor com injeção estratificada e direta do grupo Volkswagen, tá? Aqui no Brasil, o EA113 ele teve 3 nomenclaturas: FSI na versão aspirada, TFSI na versão turbo e FSI turbo nas versões turbinadas Volkswagen, tá? Esse motor ele era uma variante. Vocês lembram do 20 válvulas? O motor 1.8, 20 válvulas aspirado, turbo, que teve no Golf MK4, Audi A3 8L, no Audi A4 de carroceria B5 e B6. Pois é, esse motor EA113, que ele foi vendido no Brasil, inclusive, até 2014, como 2.08 válvulas, né? Evolução ali, flex, com 116 cavalos de gasolina, 120 no álcool. Aquele motor lá, que proveio lá do AP, do EA827, aquele motor foi o primeiro motor a receber injeção direta e estratificada, tá? Então a gente chama ele de EA113 FSI ou FSI Turbo ou TFSI. Vocês vão entender que essas nomenclaturas de TFSI são nomenclaturas de marketing. A Audi ela não está preocupada com o cliente identificar qual motor está no carro pela sigla que está na tampa traseira do carro. Ela está preocupada que essa sigla signifique para aquele cliente um alto desempenho com baixo consumo de combustível e confiabilidade e robustez mecânica. Ela quer entregar isso para o cliente de uma maneira é, é, intrínseca, no branding, né, no marketing do motor. Bom, confiabilidade mecânica, facilidade de manutenção, não é bem por aí, né? A gente sabe, mas não é à toa que eu ensino aí mais de 2.500 mecânicos a mexer nesses motores, tá? Mas esse primeiro motor, que era o FSI, ele levava correia dentada. Então, se você olha para um Passat de sexta geração, tá? Até 2009, ou para um Audi A3, S3, TT das gerações 8P, ou um A4 de sétima geração, o B7, você abre o capô e percebe que ele tem correia dentada. Esse é um motor EA113, tá? Esse não é um 888, ele ainda não tem corrente de comando. O 888 evoluiu do EA113, porém não é o mesmo motor. O motor 113, é importante a gente salientar, é um motor que
Inclusive, eu prefiro não trabalhar com ele aqui na Alvento mais. Por quê? É um motor que está em veículos, em sua grande maioria, abaixo de 2009, né? Acima de 2009, esse motor, nas versões turbo, a gente vai encontrar ele apenas no Audi TT e no Audi S3, tá? O Audi A4, por exemplo, já traz o EA888 desde 2007 na linha, e existe uma dificuldade em obter peças de qualidade para esse motor para você reparar. E isso acaba encarecendo a manutenção e fazer um reparo de revisão nesses carros. Ele pode ultrapassar facilmente aí os 20 mil reais. Por exemplo, se tiver muita coisa para fazer no carro, tá? Em questão de motor, você não acha peça para fazer, o carro fica parado e são carros já de valor agregado muito mais baixo. Então, se for um Audi TT, um S3, ainda há espaço para a gente atender esse cliente com a qualidade necessária e é um cliente que está com um pouco mais de disposição e disponibilidade financeira para consertar o carro. Mas quando a gente fala do Passat de sexta geração, é uma geração do Passat que, apesar de muito bela e uma construção mecânica e de carroceria muito boa, é um carro que é difícil o orçamento não se tornar até proibitivo na reparação. São carros que, em boa parte, já estão bem judiados. Ele não tem o desejado câmbio DQ250 até 2009, ele usava ainda um 09G. Então, o desempenho desse motor deixa a desejar. O custo de peça desse motor, na realidade Brasil, é alto e é difícil conseguir. Então, se você atende um cliente que é entusiasta e é dono de um Audi TT, de um S3, ou até dono de um Passat, mas entende as dificuldades e os custos, tudo bem. Agora, acabou se tornando um carro muito difícil da gente fechar orçamentações. Eu estou falando isso não é da boca para fora, ou porque eu acho que, não. A gente atendeu esses carros até pouco tempo atrás, tá, turma? Nós atendemos muito, inclusive de donos que estavam dispostos, e chegou um momento onde a gente percebeu, nós, eu, dono, que assim, cara, precisa de uma bomba de alta para esse carro. É uma bomba Itachi, no caso do EA113, já ficou muito caro. No caso das gerações do EA888, o pessoal se refere ao EA113 como a geração zero. Mas na verdade ele não é nenhuma geração. Ele simplesmente foi o primeiro motor do grupo Volkswagen a ter injeção direta, né? E ele tinha inclusive a estratégia de injeção como injeção estratificada, tá? Que não é o caso dos EA888. A gente entra nesse assunto durante a certificação VAG, durante as aulas da imersão VAG, tá? As diferenças entre a injeção indireta, direta e injeção estratificada, ok? Esses foram os primeiros motores com injeção direta, mas eles não são o EA888, eles não são geração nenhuma e não há de comum aos dois. A gente vai falar apenas em algumas medidas de componentes internos. Por quê? O EA888, assim como o EA113, assim como o EA827, né, o antigo AP, a gente tem pistões aqui de 82,5, né, 82 milímetros e meio de diâmetro, tá? São comuns porque a Volkswagen prefere construir um motor com 82 milímetros e meio de diâmetro para que o motor seja compacto e assim eu consiga colocar esse motor em veículos na transversal, né? Quando eu começo a ter motores com pistões grandes demais, ou seja, 90 milímetros, aí ou eu prejudico a parede entre camisas, ok? Porque o motor começa, obviamente, a ocupar um espaço muito maior, e aí ele cabe mais em veículos na longitudinal. Quando eu tenho uma construção que eu quero longarinas robustas, uma plataforma onde as longarinas são mais grossas, ou seja, eu estou ocupando espaço do cofre do motor, eu privilegio um motor que tenha dimensões menores, tá? De diâmetro de pistão, que é o caso do 888. Então a gente pega aqui os diâmetros e algumas dimensões internas do E888, elas são iguais às do 113 e iguais às do AP. Mas construção de motor também, olhar todos esses componentes desmontados, esse motor que está aqui do meu lado, é um motor que a gente usa durante as aulas da imersão VAG e da certificação. Acho que eu já desmontei esse motor umas 10 vezes, pelo menos, tá? A gente passa por todo esse processo de desmontar o motor e verificar. Então, o que tem em comum entre o EA113 e o 888? Dimensões internas de motor. Por quê? Porque elas são praticamente as mesmas desde o AP, desde o EA827, por uma questão geométrica e de espaço mesmo para a construção do motor. Começamos a falar do EA888, tá? Esse é um motor desenvolvido pela Audi. A Audi queria um motor que fosse aplicado tanto em veículos na longitudinal, onde a gente não tem um grande problema com espaço,
quanto em veículos na transversal. Ela queria aplicar esse motor em todas as plataformas modulares dela, tanto na MQB quanto na MLB. Na época ainda a gente estava falando de PQ35, no caso de plataforma transversal, existe um outro vídeo nosso aí falando sobre diferentes plataformas, você pode dar uma olhada aqui em cima, né? Nós falávamos tanto de plataforma PQ35, que estava construindo ali, estava sendo usada para Golf 5, Passat de sexta geração, Passat B6. Estamos falando aí de A4 de sétima geração, o A4 B7, que já era um PL 46, tá? Então as plataformas que a Volkswagen Audi sempre usaram em comum, Fiat, Skoda também. A Audi desenvolve um novo 4 cilindros, então, que respeitasse Euro 4. Por que é importante vocês entenderem sobre normas de emissões, no caso da gente falar da história do EA888? As normas de emissões, elas são, de fato, quem força a engenharia a desenvolver coisas novas. E vocês vão perceber que o motor foi evoluindo para poder necessariamente atender essas normas. Talvez, se não houvesse a pressão das normas de emissões, a fábrica estaria com um produto mais antigo, desenvolvendo ele em questão de eficiência ou potência, mas na questão de emissão de poluentes, ela poderia continuar com o carburador até hoje, tá? Essa é a verdade. Por que não se usa carburador? Porque o carburador não atende a uma variação grande de temperatura, cargas e usos para que o motor continue funcionando sem poluir. Então a gente começa a ter várias tecnologias aplicadas para poder atender os níveis de emissões e no caso do E888, ele foi desenvolvido para os futuros que já estavam por vir do Euro 5, Euro 6, né? Que seriam novas normativas muito restritas em relação à emissão de poluentes, em especial em motores ciclo diesel, mas o ciclo Otto também entrou nessa dança de reduzir ao máximo as emissões de poluentes, tá? Então aí a fábrica busca desenvolver, a Audi busca desenvolver um motor onde eu tenha uma engenharia necessária para ser evoluída para o atendimento dessas normas de emissões. Eles já sabiam que eles precisariam de injeção direta de combustível para cargas médias e altas e ter o melhor tipo de mistura homogeneizada dentro desse cilindro. Eles já buscam colocar tecnologia de coletores aqui variáveis, tá? Tanto na questão de área que eu tenho da seção do coletor, quanto também para favorecer o tombamento desse ar entrando no cilindro, para que eu tenha uma mistura mais homogeneizada, para que esse ar já entre, inclusive misturando e homogeneizando mistura com a injeção direta de combustível na câmara de combustão. Então, o motor já tem muitas coisas previstas desde a primeira geração. Mas a primeira geração do EA888 vai ter meio que uma confusãozinha aqui, vocês podem ir pausando se vocês quiserem, mas o meu editor vai se esforçar agora para vocês entenderem qual carro vai cada geração. Então, o EA888 chega é, sendo usado em especial. Tem vários códigos de motores, tá, pessoal? Os mercados mudam os códigos, mudam inclusive pela relação de potência que é fornecida em cada geração de motor, mas os códigos de motores que basicamente a gente tinha aqui no Brasil, nesse caso, eram o CCT, o CAW e o CBF, tá? Esses são os códigos do EA888 de primeira geração que foram vendidos no Brasil na Volkswagen, no Passat de sexta geração no ano de 2010 e na Tiguan entre 2010 a 2015. A Tiguan teve um motor de primeira geração em toda a sua história quando ofertada no Brasil, tá? O Audi A3 traz esse motor de primeira geração na geração 8P, e o TT também usa um motor de primeira geração, e isso me lembra que, inclusive, não só o Audi TT Coupé e conversível, mas de um outro conversível que a Volkswagen também ofertou no Brasil por alguns anos, de baixa tiragem, mas que talvez vocês encontrem por aí, que tem um motor de primeira geração, o Volkswagen EOS. E também em primeira geração, um motor que eu já mexi aqui na oficina. Obviamente, estou falando aqui de raras exceções, né? Então, para os senhores, é muito mais importante entender que esse motor é um motor que vocês vão encontrar em Passat de sexta geração, Tiguan de 2010 a 2015, Audi A3 8P e Audi TT, tá? Qual outro motor, qual outro carro, Luciano, além do Volkswagen EOS, você já mexeu de primeira geração no E888? Uma Multivan, né? Uma Volkswagen T5. Ela tinha, inclusive,
tanto coletor quanto EGR diferentes, e era um motor de 180 cavalos, com 2 litros, uma turbina muito mais voltada para torque. A gente fez, inclusive, reprogramação de potência nela aqui e bastante manutenção nela. O motor estava com 200 mil quilômetros rodados e não tinha sido executado descarbonização nenhuma vez. Pois é, eu até tentei comprar aquele carro. Aquele carro era muito legal. Carro de. São 9 lugares, 2 portas laterais elétricas, enfim. Aquele tipo de carro que só pai de família acha legal. Mas vocês vão chegar lá. Jovens, aguardem. Um dia vocês vão querer ter uma van. Essa é a verdade. O motor de primeira geração, pessoal, como é que você que é entusiasta bate o olho nesse motor e fala assim, Luciano, eu tenho certeza que é a primeira geração. Vou mostrar para vocês aqui no detalhe, tá? Vocês abrem o capô do carro, olham para o motor, né, um EA888, vocês já vão identificar a tampa da corrente lateral com 5 furos, não tem abastecimento pela tampa, o abastecimento vai ser aqui, ó, na tampa de válvulas, tá? Então o abastecimento vai ser por aqui. Esse motor com abastecimento aqui ou é primeira ou é segunda geração, tá, pessoal? Vocês vão observar também que o filtro de óleo que vai estar posicionado aqui, que é uma ideia muito inteligente da Volkswagen, ele facilita a manutenção preventiva, né? As manutenções em concessionária. Sempre que você tira aquele filtro, ele abre uma válvula que escorre todo o óleo de volta para o cárter, tá? Vocês vão perceber que esse filtro aqui, ele é de lata. Ele é um filtro blindado, que a gente chama. Só que para matar toda e qualquer dúvida se o motor é de primeira ou segunda geração, vocês vão buscar entender se tem essa solenoide aqui. Vocês vão olhar o motor de frente, se estiver olhando uma Tiguan, né? Um Tiguan, um Audi A38P, lá embaixo, atrás da correia dos acessórios, vai estar aqui essa solenoide no sobrecárter. Se essa solenoide estiver presente, ele é um motor de segunda geração. Quando essa solenoide não está presente aqui, nós temos um motor de primeira geração. Geralmente, quando eu tenho a solenoide, no cavalete do óleo eu terei 2 sensores de óleo, um marrom e um azul. Se eu tenho 2 sensores de óleo aqui em cima, bateu o olho, tem 2 sensores de óleo, é porque é uma segunda geração. Se tiver apenas um sensor de óleo aqui, só o marrom, o motor provavelmente é a primeira geração, e aí você olha de novo se não tem a solenoide. Luciano, eu não entendi. Qual que é a diferença do primeira para a segunda geração? Tem várias, pessoal, mas eu quero apontar para vocês aqui nesse vídeo de YouTube a principal delas. A diferença é que vocês vão abrir o capô, bater o olho e saber qual é a geração daquele motor. O motor de primeira geração é um motor que respeita a normativa de emissões Euro 4. Isso significa que a bomba de óleo, aqui ó, na minha mão, tá? A bomba de óleo do motor de primeira geração, ela é uma bomba simples. Ela é uma bomba 100% mecânica. Vou mostrar para vocês no detalhe. Essa é uma bomba de óleo de um motor de primeira geração. Essa, por sua vez, é a bomba de óleo do motor de segunda geração. Essa bomba de óleo ela tem variação no volume que ela empurra, tá? Por ter variação no volume, ela precisa de uma solenoide de comando. Luciano, onde é que fica a solenoide de comando? Agora vocês estão começando a entender de maneira clara. Essa é a solenoide de comando do fluxo que vai fazer com que a bomba varie. Se eu tenho solenoide de comando, eu tenho bomba variável. Se eu tenho bomba variável, o motor é de segunda geração, ok? Se eu não tenho solenoide de comando, a minha bomba é 100% mecânica. E aí eu tenho um motor de primeira geração. Ficou simples agora? Abre o capô. Olha a quantidade de sensores. Se tiver 2 sensores, é excludente, pessoal. 2 sensores é segunda geração. Você vai verificar lá embaixo e vai ver que tem a solenoide de comando. É uma segunda geração. Agora, se eu tiver apenas um sensor e não tiver a presença da solenoide de comando, eu tenho um motor de primeira geração na minha frente. E esse motor vai estar instalado em Passat B6 no ano de 2010, Tiguan de 2010 a 2015, Volkswagen EOS, Audi A38P e Audi TT. Ok? Esse era o motor de primeira geração. No motor de segunda geração, pessoal, para vocês, que é importante vocês entenderem a diferença, é que o motor de segunda geração ele é um motor que já respeita Euro 5.
Isso leva a algumas diferenças construtivas internas, mas a mais relevante delas é quando é um motor transversal, ou seja, está aplicado em Jetta, Passat, A3, Audi TT, Audi Q3, Fusca, Passat CC ou EOS, quando ele é um motor na transversal, ele é um motor que agora vai ter a bomba variável. Por que que isso é importante a gente entender? Opinião pessoal agora, não técnica. Essa é a geração de motor mais complicada de você adquirir usada com mais de 10 anos de uso. Marquem isso. Essa é a geração de motor de maior risco para adquirir um carro com mais de 10 anos de uso. Primeira coisa, esse é um motor que foi fabricado pela Audi, projetado pela Audi e que era um motor do Audi A5, A4, Audi Q5, que de repente foi vendido no Brasil na carroceria do Jetta. O Jetta era um veículo naquela época de 90 mil reais. Uma época que, inclusive, quem adquiriu esse veículo teve um bom uso dele, mas essas pessoas estavam habituadas, quando compraram o Jetta, a andarem em seus até então, talvez um Passat, talvez um Bora, talvez até um Santana. E a pessoa fez um upgrade na vida e comprou o seu Jetta TSI 2.0, 0 km, lá em 2011. Ele não estava habituado a uma manutenção preventiva maior, ele não estava habituado a um motor que consumia óleo, tá? E esse motor tem uma característica de consumir até 1 litro de óleo a cada 2.000 quilômetros. Ele não estava habituado a um motor que, em uso severo, deveria ter sido respeitada a manutenção a cada 5.000 quilômetros, não a cada 10. Nem as concessionárias estavam prontas, inclusive elas não estão prontas até hoje para mexer nesse motor. Não são 100% das concessionárias que têm técnicos capacitados, habilitados a lidar com o EA888. E nós estamos em 2024 já, esse motor está rodando desde 2007. Infelizmente, essa é a realidade do nosso mercado brasileiro. Tá? Então, esse é um motor que não recebeu as manutenções preventivas desde 0 km e que tem uma bomba de óleo variável, e isso significa que, em função de buscar um menor consumo e a menor emissão de poluentes possível, grosso modo, só para deixar simples para vocês, esse motor é capaz de rodar a 4.000 giros em velocidade de cruzeiro com pressão de óleo abaixo de um bar. E essa é a programação original desse carro. E estaria tudo bem, contanto que a gente tivesse uma condição ideal de manutenção preventiva no carro. Numa condição onde o carro pode estar com óleo baixo, qualidade do óleo inferior ao requisitado, óleo velho, já rodando a 10.000 quilômetros, às vezes 12.000 quilômetros, e onde essa bomba vai buscar reduzir o volume para poder reduzir pressão, para reduzir arrasto, para reduzir emissões, eu tenho um motor que pouco a pouco, no longo prazo, foi sendo desgastado acima da média. É normal a gente pegar motores desses com 200 mil quilômetros que precisam de retífico em bronzinas. E motores que não passaram por nenhum tipo de acidente ou nenhum tipo de descaso na manutenção. Então, esse é um motor que vocês têm que tomar cuidado. O motor tem variador na bomba, tá? Não teve um excelente histórico, em sua grande maioria, com os ex-donos. É diferente o Jetta do Passat, tá? É engraçado a gente pensar nisso, mas tem um abismo de diferença entre os clientes. Muito mais fácil você encontrar um Passat de segunda geração com um ótimo estado de conservação do que um Jetta. E quando a gente estende isso para Q3, também é uma verdade, porque a Q3 tem um âmbito, um, um perfil de uso familiar. Então eram as mulheres que estavam usando esses carros, não estavam prestando atenção nessa manutenção, ninguém orientou elas para que prestasse atenção nessa manutenção. Então são carros onde a gente encontra problemas em motor de maneira mais comum. Inclusive as Tiguans de primeira geração, pelo preço ter ficado muito acessível, também tem vários casos onde a gente encontra esse tipo de problemática, mesmo sendo uma bomba mecânica. A diferença entre essas duas bombas, pessoal, é que por essa ser uma bomba mecânica da primeira geração, a 4.000 giros ela está entregando 4 bar de pressão, independente da posição do acelerador, independente da carga desse motor. Essa bomba, se tiver sendo mantido velocidade de cruzeiro no carro, 100 km por hora, pedal de acelerador leve, pouca carga, ela vai variar o volume da bomba a fim de baixar o arrasto
ela reduz o volume da bomba, reduzindo a pressão de óleo do carro. E ele vai rodar com pressão de óleo de 1.109 a 4.000 giros. Se esse óleo não for o melhor possível e estiver sempre na melhor condição, você vai ter problema com esse motor. Essa é a principal e mais importante diferença entre esses dois motores. Abri o capô do carro, olhei para o carro, tem dois sensores de pressão de óleo. O motor é um motor de segunda geração. Luciano, quais carros têm motores de segunda geração e qual é o código mais comum entre eles? O código mais comum é o CCZ. Aqui vai um alerta para vocês. Parem de achar que a potência do motor tem alguma coisa a ver com a geração do motor. O Jetta de sexta geração, de 2011, até o momento do facelift dele, 2014, ele teve motores de segunda geração CCZ, com 200 cavalos de potência. O Fusca, a mesma coisa. A primeira leva de Fuscas importados em 2011, 2012 para o Brasil, usava motores CCZ de segunda geração. Já o Passat, de sétima geração, tanto o sedã quanto o Variant sempre foram ofertados até o fim de sua vida em vendas no Brasil, sempre com motor CCZ também. O mesmo motor do Jetta, exatamente o mesmo. Acontece que no Passat ele saía com um software de 211 cavalos, que não tem nada a ver com o Jetta 211, mas a gente vai chegar lá para vocês entenderem que não é a potência que determina qual que é a geração do motor. O Passat, o Jetta, o Fusca, o EOS e o Passat CC. O Passat CC foi o último veículo vendido no Brasil com motor de segunda geração EA888 em 2016. Ele ainda não usava nenhum motor de terceira geração, não me perguntem o porquê, mas a Volkswagen estava trazendo essa configuração para o Brasil, tá? Quando a gente olha para os Audis, aí nós temos A3, Q3 usando motores CCZ, e aí temos o Audi TT com um motor de segunda geração, mas com um motor que é o CES, motor César, inclusive, CESA. Um motor que entregava um pouco mais de torque do que os outros motores de segunda geração, então ele tinha uma diferenciação ali na questão de construção de turbina e software, ok? Já a linha longitudinal, A4, A5 e Q5, eles utilizaram um motor de segunda geração desde o início das vendas no Brasil. Nós estamos falando de Audi A4 2009, 2008, A5 2010, Audi Q5 desde o início da sua venda no Brasil, usando motores CDN. Esses motores, os motores longitudinais, receberam inclusive um incremento no projeto dos anéis. E ficou muito famoso por ser um motor que consumia óleo em excesso, né? Boa parte desses motores já foram abertos em concessionária para fazer reparo, outra boa parte já foi aberto na rua, e ainda existem motores por aí que estão sem esse reparo ou que nunca passaram por ele. Sim, é possível a gente ter um motor de um carro de único dono, de segundo dono, que ainda tenha 80, 100, 120 mil quilômetros, nunca passou pelo reparo, e que nunca foi percebido ou não gerou esse consumo de óleo em excesso, porque esse consumo de óleo em excesso, pessoal, só para vocês entenderem, era 1 litro a cada 500 quilômetros. Era realmente em excesso. Então, esses motores CDN até 2013, tá? 2012 foi o último ano, 2013 é difícil ter uma data de corte. É interessante quando vocês forem olhar esse motor para comprar, observarem se já foi feito esse reparo e como foi feito esse reparo. E se esse reparo foi bem sucedido. Porque muitas vezes foi executado na rua e às vezes por pessoas que não tinham a capacidade, ou foram executados apenas para vender. A gente sabe que, infelizmente, na avaliação de um veículo usado por mais de 10 anos, você tem que tomar esse tipo de cuidado, tá? Então, o A4, o A5 e o Q5 eram três veículos que também usaram o motor EA888 de segunda geração, código CDN, ok? O que é importante a gente observar? Qual que é a diferença principal do CDN para os outros motores de segunda geração, Luciano? Ele já apresenta a presença de lift de válvula variável. Então, quando a gente olha para o motor CDN, ele vai ter 8 eletroválvulas na parte traseira aqui da tampa de válvulas, que faz parte do lift variável desse motor. Esse motor, cada eletroválvula daquela atua em um variável de Kami que vai fazer com que a válvula abra mais ou menos. A abertura de válvulas ela aumenta com o lift. O CDN já tinha isso desde a segunda geração, o que causou uma grande confusão, porque as pessoas olhavam para aquele lift variável
e falavam, bom, já que esse motor é diferente dos outros, esse aqui deve ser um motor de terceira geração. E não é isso que acontece, tá, pessoal? Nós temos motores de terceira geração com lift variável tanto no escape, tá? E inclusive motores com variação de lift e com potência menor do que aqueles que não têm a variação de lift. Por quê? Porque o Deus alemão quis. Porque assim entendeu o marketing e a engenharia que seria necessário aquilo para entregar uma potência maior, para entregar um torque melhor, para fazer uma outra entrega numa outra curva de torque, numa outra maneira de funcionamento desse motor. Eram motores que, inclusive, em grande parte estavam sendo aplicados ao câmbio Multitronic ainda, o câmbio CVT. Então o lift ajudava a acordar a turbina mais cedo, o lift ajuda, inclusive, a gente mudar o comportamento da curva de entrega de torque da turbina. Então, o A4, o A5 e o Q5 utilizavam esse motor, ok? Chega o período de aprovação nova das emissões de poluentes, e com isso a gente ganha um presente. A gente ganha o EA888 de terceira geração. O EA888 de terceira geração mudou muito. Se as mudanças do primeira para a segunda geração, no caso do EA888, foram discretas, quase imperceptíveis para quem olhava o motor de fora, quando a gente fala do segunda para a terceira geração, é um abismo. É quase difícil de entender o porquê eles mantiveram o mesmo código de motor, mas aí é questão da engenharia. O terceira geração traz um cabeçote completamente redesenhado, com coletor integrado ao cabeçote. Então, quando a gente olha aqui, ó, lembre-se que esse é um segunda geração, então aqui vocês estão observando o cabeçote do primeira e segunda geração, onde os dutos de escapamento eles estão separados. O coletor aqui ele vai junto à carcaça quente da turbina na construção do primeira e segunda geração. Quando a gente pega um cabeçote de terceira geração, a saída do coletor de escapamento ela é central e única. Todo o coletor está integrado à carcaça do cabeçote. Assim como a gente observa aqui, ó. Percebem? Esse é um EA211, 1.0 TSI. Aqui está o coletor de escape desse motor 3 cilindros com apenas uma saída, ou seja, eu penduro direto a carcaça quente da turbina aqui, sem necessidade do coletor, porque ele está integrado ao cabeçote. Aqui eu tenho um motor de terceira geração, mas esse está pronto, pessoal. Sim, eu mantenho alguns motores prontos aqui. Então, eu não vou abri-lo porque ele está todo oleado, ele está pronto para poder ser mantido aqui até que a gente tenha necessidade de uso desse motor, ok? Eu tenho um redesenho completo de cabeçote na terceira geração, integrando o coletor de escape ao cabeçote. Eu tenho um redesenho completo de coletor de admissão no terceira geração, inclusive melhorando o fluxo de duto, novo coletor e a PCV, a válvula de recirculação de gases do escape, no primeira e segunda geração tinha uma tomada de ar nela. Então vem uma mangueira aqui conectando o coletor à válvula PCV. No caso do terceira geração, esse duto plástico externo está integrado à parede lateral do cabeçote e já entrega todo esse gás da PCV direto no duto de admissão. A gente tem, no caso da terceira geração, um motor que economizou peso em cada detalhe. Parafusos de alumínio são gerais. Para todo lado no motor, a gente tem parafusos de alumínio para economizar peso. A gente tem bielas redesenhadas para serem mais leves. Nós temos pistões redesenhados. Nós temos jet cooler, inclusive com válvula externa em alguns modelos de motor. Nós vamos falar sobre isso na certificação e na imersão. Meus alunos já conhecem sobre isso. Nós temos um novo sistema possível de controle de temperatura do motor. Então tem algumas versões, presta atenção sempre que eu falo isso. Tem algumas versões do 888 de terceira geração que vai ter uma bomba d'água com controle eletrônico de temperatura no motor. Nós temos algumas versões que têm controle de fluxo de óleo para os jet coolers. Nós temos um novo sobrecárter que funciona como um guard block com parafusos segurando os mancais de virabrequim, evitando as indesejadas torções de bloco. Nós temos redesenhado uma bomba de óleo nova, sem esquecer que terceira geração, ao contrário do primeiro e segunda, tem eixos balanceadores roletados para reduzir atrito. Tudo nesse motor foi pensado em redução de atrito. Nós temos a possibilidade de ter tanto variação do comando de admissão quanto de escape. Não são todos os motores. Existem motores que não têm variação de escape mesmo sendo terceira geração, mas existe essa possibilidade. O abastecimento do óleo agora vai ser feito pela tampa lateral
A PCV foi completamente remodelada, o filtro de óleo foi completamente remodelado para um modelo mais barato, um modelo que tem apenas refil, né? Não existe mais a necessidade de ter uma carcaça metálica, um filtro blindado. Você tem a possibilidade de medir temperatura no cabeçote, com um novo sensor que não havia nos motores de primeira e segunda geração. Você tem nova bomba de alta, você tem possibilidade de ter uma segunda bancada de bicos de alimentação indireta, mas não são todos os motores que levam ela, ou seja, o motor de terceira geração ele veio para revolucionar o próprio EA888, que já era revolucionário. Esse motor chega ao Brasil primeiro através de Jetta 211 cavalos, tão famoso. Ah, o Jetta 211. O Jetta 211 é o mesmo que o motor do passado 211? Óbvio que não. Já falei para vocês, a potência não é o que determina a geração do motor. O motor do Jetta 211 era um motor CPL, e esse motor foi ofertado tanto no Jetta quanto no Fusca em últimos anos de comercialização. Esse motor do Jetta não tinha nem bomba d'água eletrônica, nem 4 bicos de injeção indireta, ou os 8 bicos, bancada dupla, como todo mundo gosta de chamar. Não tinha lift de válvulas, nem admissão, nem escape, não tinha variador no escape. E usava uma turbina IS-18, que todo mundo chama de turbina de cristal, mas aqui na Alvento a gente nunca quebrou nenhuma, mesmo fazendo reprogramação há mais de 3 anos. Depois recebemos os Golf de sétima geração, o queridinho de todos os preparadores, com o motor CHH nos modelos alemães e no modelo mexicano, o motor CXD. Esse motor foi usado também em Audi TT, em Passat B8, em Audi A3 2.0, os modelos sedãs que foram inclusive produzidos no Brasil, em Jetta GLI. Todos eles receberam esse motor. Tiguan Airline também recebeu esse mesmo motor. Quando a gente pega motores da Q3, aí nós temos um motor CUL, mas também um motor de terceira geração. Temos motores CJX, no Brasil, infelizmente, apenas ofertado no Audi S3, motor esse que usava a turbina S38 com 260 cavalos originais e que a gente sabe o tamanho do potencial desse motor. Um motor que passa dos 400 cavalos em Golf Club Sport ou Golf R 400 com a mesma turbina. Temos esse motor, inclusive, versões CNC em Porsche Macan, já falando de plataforma longitudinal. Vamos ter esse motor em Audi A4 e A5 com a configuração CJE, que era 1.8, ou CNC na 2.0. Vamos ter o motor CYP na Macan e o motor CNC na Q5. E ainda falando de A3 sedã ou hatch europeus, o motor CJS, o motor 1.8 também de terceira geração. Todos esses carros usavam um motor de terceira geração. E agora nós temos uma nova leva de motores. Nós nunca recebemos no Brasil o terceira geração B, a não ser em Porsche Macan, que utilizava uma turbina Garrett. E agora temos uma nova leva de motores EA888, os de quarta geração. Motor esse de quarta geração que está sendo ofertado, então, em Jetta GLI na Volkswagen e Tiguan R-Line 2024, aquela de 180 cavalos. Ele já usa um motor de quarta geração, que inclusive quando eu andei com esse carro, eu fiquei bastante tempo com ele, percebi uma característica de pré-detonação muito presente, por conta de software. O carro anda realmente detonando para que ele possa gerar menos poluente, tá? E no caso do Audi, o primeiro Audi que trouxe esse motor foram as Q3 2023 e o A3 2.0 Mild Hybrid também está usando uma versão desse motor com um alternador e uma bateria de 48 volts, né? Eu poderia ficar aqui horas falando com vocês sobre todas as gerações desses motores, todos os detalhes técnicos. Porém, nosso tempo no YouTube é curto e eu aposto que uma pequena parte dos senhores chegou até aqui, até o final. Agora, vocês que são entusiastas conseguem avaliar melhor um veículo, se vocês querem comprar um veículo usado. E vocês que são mecânicos conseguem entender melhor as diferenças entre as gerações, inclusive em qual serviço ofertar, ou por que o terceira geração carboniza mesmo sem ter o tubo que liga a PCV ao coletor. Vocês conseguem entender também as diferenças entre um Jetta 211 cavalos
e uma Passat. E um Passat, 211 cavalos. E esse tipo de conhecimento, e mais, muito mais, detalhado, com esse motor todo desmontado, a gente olhando peça por peça, comentando cada um dos detalhes técnicos, dos possíveis defeitos, dos defeitos crônicos, do que tem que ser atenção, a gente ensina dentro da imersão VAG para todos os nossos alunos. E dentro da certificação, para quem não está, para quem tem a necessidade de hoje mesmo se tornar aluno. Eu convido você de novo a dar uma olhada aqui embaixo nos links, considerar a possibilidade de se tornar aluno da Auvento Education, para que você possa ter contato também com todo o conhecimento que eu tenho de Volkswagen e Audis e usar ele a seu favor, seja na sua oficina mecânica, seja você entusiasta no seu próprio veículo. Eu espero que tenha sido ilustrativamente bom e que vocês tenham tirado as dúvidas e que esse vídeo sirva como guia definitivo até 2024, obviamente, das 4 gerações do EA888. Valeu e bora para a próxima aula.